O tema que nós vamos tratar agora será a importância do relatório. Tem uma palavra muito importante que o Vedro Pai disse: o reino do céu é um mundo de comunicação e relatório. Se no mundo espiritual nós devemos ter comunicação e relatório, então isso deve ser realizado também aqui na Terra, porque de acordo com aquela passagem na Bíblia fala que o que ligar na terra será ligado no céu. Então nós devemos entender como nós podemos ter uma vida de comunicação e relatório. Então, neste tema, nós iremos tratar dois aspectos, dois pontos importantes, que é o nosso relatório para o céu, né? Como nós devemos relatar para o céu, e o nosso relatório para a nossa figura central das coisas que nós realizamos na nossa vida diária. Então, esses dois pontos são muito importantes, porque baseado neste relatório, nós poderemos ter o nosso crescimento espiritual, nós podemos superar todas as dificuldades e realmente conseguirmos estabelecer este padrão e conexão com Deus. Então, vamos ver alguns pontos importantes para que nós possamos entender quanto é importante dar relatório ou relatar a situação que estaremos enfrentando, alguma dificuldade ou aquilo que está diante de nós e que precisamos resolver. Então, vamos ver alguns pontos importantes na história de quanto foi importante o relatório, né? Dar ou não dar o relatório, o que isso significou. Se Adão e Eva tivessem relatado a sua situação para Deus sobre o que o arcanjo lhes tinha dito, ele poderia ter orientado com detalhes Adão e Eva, evitando que ocorresse a queda. Claro, Adão e Eva, eles tinham recebido a ordem de Deus, né, de realizar as 3 grandes bênçãos. Mas Adão e Eva também, eles receberam o mandamento de não comer do fruto. Este mandamento que Deus deu foi para prevenir que ocorresse a queda. O mandamento mais o princípio faria com que seria a força maior que a força do amor. Então, por isso, seria evitada a queda se Adão e Eva tivessem cumprido o mandamento. Mas nesse processo que Adão e Eva estavam em busca da perfeição, eles estavam ainda imaturos, eles deveriam ter uma comunicação com Deus. Então, quando aconteceu alguma coisa que não estava dentro daquele padrão, que era a sua perfeição individual, né? Seguindo as 3 bênçãos, a sua perfeição individual, primeira bênção, e não estava de acordo com o princípio, o padrão de Deus, que Deus tinha dado o mandamento de não comer o fruto, certamente que a consciência deles sabia que tinha alguma coisa, que existia alguma coisa que estava fora do princípio. E esse momento era o momento em que Adão e Eva deveriam ter relatado para Deus. Se Adão e Eva tivessem relatado e explicado para Deus a situação que eles estavam passando, Deus poderia ter alertado eles e eles poderiam ter evitado a queda. Mas isto era a porção de responsabilidade de Adão e Eva. Deus não podia interferir nesta responsabilidade. Deus deu o mandamento e eles deveriam ter obedecido o mandamento. Mas Deus não poderia se adiantar ou fazer alguma coisa além daquilo que era o mandamento, sem que Adão e Eva mesmo se apresentassem ou se colocassem diante de Deus para questionar ou perguntar ou receber alguma orientação. Se Adão e Eva tivessem perguntado para Deus se eles deveriam continuar essa situação que Eva aconteceu com o arcanjo, será que Deus não ia falar nada? Não vou falar nada. Não, Deus iria falar, né? Então, certamente que eles poderiam, né? Eva poderia ter recebido de Deus a orientação, faz assim, faz assado, mas ela não se pronunciou. E isto foi, então, um problema que finalmente Deus, né, não pôde interferir e Adão e Eva foram envolvidos por Lúcifer e caíram.
Outra situação que ocorreu também com a providência da restauração. Se João Batista tivesse relatado a situação sobre Elias, perguntando para Jesus por que ele disse que ele era Elias, Jesus teria explicado a ele e o mal-entendido poderia ter sido evitado. O que ocorreu? Quando João foi e batizou Jesus, ele se afastou de Jesus. Mas com o passar do tempo, Jesus começou o seu trabalho de pregação e isso chegou aos ouvidos de João Batista, que Jesus disse que João era Elias. Mas o que ocorreu? João, pelo seu orgulho, a sua arrogância ou a sua ignorância, ele não se comunicou mais com Jesus. Mas certamente que se ele tivesse comunicado com Jesus e perguntado, olha, mas Jesus, por que você está dizendo que eu sou Elias? Eu sou João Batista. Muito facilmente Jesus iria explicar para ele, né? Ia explicar para ele por que Jesus estava chamando ele de Elias. Mas ele não se comunicou, ele não relatou a situação que ele estava enfrentando. Mas Jesus também não poderia ir chamar ele e dizer, porque isto algo muito sensível que era a parte da porção de responsabilidade de João Batista. Jesus não poderia interferir. Na mesma situação, repetindo também, na situação de Adão e Eva. Deus não poderia interferir, porque isto era a responsabilidade de João Batista, né? Se ele tinha alguma dúvida, ele deveria ter perguntado para Jesus. Outra situação que ocorreu também, nós conhecemos a história do curso dos verdadeiros pais. Quando o verdadeiro pai foi para a Coreia do Norte, lá ele foi preso, e lá ele encontrou aquela senhora Horobin, que era líder da igreja, né? E que ela estava aguardando, fez todos os preparativos para receber o Messias, para encontrar com o Messias, e ela foi presa na mesma prisão que o verdadeiro pai. Então o verdadeiro pai sabia, né? E ele escreveu um bilhete para ela. Escreveu um bilhete dizendo para que ela orasse a Deus, perguntando quem tinha escrito o bilhete. Mas ela não orou. Ela não orou. Então, isso foi a parte de responsabilidade dela. Então, se ela tivesse orado e perguntado para Deus, Deus ia revelar. Com certeza, Deus ia revelar para ela. Olha, quem escreveu é o Messias. Você encontrou o Messias. Então, como ela falhou na parte de responsabilidade de perguntar para Deus, de orar e perguntar para Deus, ela finalmente foi morta, né? Foi descoberto o bilhete e ela foi morta. E a providência teve uma falha muito grande ali. Então, quanto é importante este relatório, né? Como é importante e como é essa linha divisória que existe, em que Deus não pode interferir, né? Nós sabemos que Deus nos inspira, Deus nos guia, nos orienta em muitas coisas, mas existe uma parte desta responsabilidade que é uma linha muito fina, muito tênue entre aquilo que é a responsabilidade, né? Do mundo espiritual de Deus, de nos guiar, e aquela que é a nossa responsabilidade, de ir e perguntar, e de saber e de receber a direção de Deus. Então, esses 3 exemplos mostram muito claramente quanto é importante o nosso relatório. Por que nós devemos dar relatório? Por que nós devemos sempre estar relatando aquilo que está acontecendo dentro do nosso processo de restauração e daquilo que nós estamos realizando? Porque isso irá definir claramente como Deus poderá orientar e guiar para que nós possamos superar qualquer tipo de dificuldade e encontrar a solução. Nessas 3 circunstâncias, certamente que se eles tivessem relatado isso a Deus, Deus iria ajudar e iria guiá-los num caminho que eles poderiam ter superado essas dificuldades. A hora de relatar ao céu chegou. No entanto, para oferecer um relatório, devemos ter bons resultados. Quanto tempo vai dizer, eu oro por isso e eu oro por aquilo? Como mendigo, devemos relatar orgulhosamente nossas conquistas ao céu. Por isso, de agora em diante, você não poderá orar bem a menos que tenha realizado alguma coisa. Então, isso se refere às nossas orações, né? Nós devemos dar relatório a Deus, não só orando, pedindo para Deus, me dá isso, me dá aquilo, né? Fala na Bíblia que Deus ouve
já sabe de tudo aquilo que a gente precisa, né? Então não precisa repetir. Mas, obviamente, que nós precisamos relatar, né, aquilo que nós estamos realizando, porque nós estamos nesse nível de que, que a nossa relação é uma relação de pai e filho com Deus. Então, por isso, nós precisamos relatar aquele caminho ao qual nós estamos seguindo e para que direção nós devemos seguir e aquilo que nós estamos realizando para que, neste processo nosso de aperfeiçoamento individual, de realização das 3 bênçãos, de tudo aquilo que nós devemos realizar, realmente Deus possa nos ajudar. Na era do 4º Adão, a menos que nossas orações sejam relatórios ao céu, não poderemos receber o direito de propriedade. Para receber do céu o direito de sermos donos, devemos nos tornar famílias que representam a nação do céu. Então, nos 8 itens do juramento da família, repete, como dono do Chongguk. Mas que dono é esse, né? O dono não é um servo, né? O dono, ele é dono. Então, o dono, ele tem que dar a direção, ele tem que guiar, ele é o responsável. Então, como nós somos como uma família, né, que está diante do céu, responsável, nós temos que relatar para Deus como está indo, como está avançando, o que está realizando. Esse é o nosso relatório diante do céu, porque nós somos uma família que devemos que representamos Deus e os pais celestiais. Por isso, nós precisamos fazer esse tipo de relatório, né? Não como falou antes, aquele pedido, só pedindo para Deus, né? Mas sim, nós devemos dar esse relatório ao céu, porque nós representamos, né? Nós somos representantes da nação do céu, como está nas palavras dos Védaros Pais. Chegará a hora em que poderemos relatar alegremente tudo ao Pai, como seus parceiros. Portanto, enquanto anteriormente concluímos nossas orações com oro todas essas coisas em nome de fulano de tal, uma família abençoada que herdou o fundamento da vitória dos Védaros Pais, esse tempo já passou. Agora, devemos concluir com relato todas essas coisas em nome de fulano de tal, né, do meu nome, uma família abençoada central. Não mais usaremos a palavra oração. De agora em diante, devemos nos reportar ao céu. Então, muitas vezes, nós, pelo costume, né, eu oro isso em nome de tal, né, eu oro isso, né, mas agora nós não devemos mais, mesmo durante a oração, nós não devemos, eu estou orando isso, eu oro para que aconteça tal coisa, eu oro, não fala ora, né? Eu reporto, eu relato, porque nós concluímos a nossa oração como um relatório para o céu. E pelo costume, né, que a gente tem de falar, orar, muitas vezes nós falamos, eu oro e relato, mas não pode falar que ora e relata, né? Tem que cortar esse horário. Você tem que só falar, eu relato, né, como está aqui, né? Eu relato todas essas coisas em nome, né, meu nome e tal, como uma família abençoada central. Então, esse é o modo de oração que nós devemos fazer, como um relatório para o céu. A hora de relatar ao céu chegou, no entanto, para oferecer um relatório, devemos ter bons resultados. Quanto tempo vai dizer, eu oro por isso e por aquilo como mendigo? Devemos relatar orgulhosamente nossas conquistas ao céu. Então, isso nos mostra que chegou o tempo, como donos do Chongguk, nós devemos relatar as coisas que nós estamos realizando, aqueles resultados, o modo de vida que nós estamos vivendo, porque nós já estamos num padrão qual nós podemos conectar-nos diretamente com os pais celestiais. Por isso, o nosso relatório não deve ser aquela oração de lamúria, de choro, de pedido, mas deve ser um relato ao céu, um relato apresentando e relatando tudo aquilo que nós fizemos. E pode ser também, com certeza, coisas que ocorreram ruins. Não significa que eu só tenho que relatar coisas boas. Se você tinha um projeto, um plano, fez tudo o que deveria ter feito, e esse plano não deu certo, você tem que relatar para o céu. Olha, eu fiz isso e não deu certo. Falhou. Então, agora, e como é que eu faço? Então, você tem que relatar ao céu, porque isto é algo
tão claro e óbvio que somente quando nós relatamos é que nós podemos receber alguma resposta. Se nós não relatamos nem Deus, nem o mundo espiritual, eles não sabem o que é, qual é a situação que eu estou passando. Então, quando eu faço esse relatório, eu posso ter, então, a inspiração. Se eu tenho que resolver um problema, tem alguém que pode me explicar e pode me ajudar, mas eu não explico para a pessoa, né? Eu estou com um problema e eu não falo para o meu advogado qual é a minha situação. Como que o advogado vai me ajudar se eu não explico para ele qual é a minha situação? Eu vou ao médico, eu não digo que doença eu tenho. O médico não pode falar nada. Então, nós temos que relatar o que está acontecendo. Então, nós podemos ter a resposta, né? E quando ocorre alguma coisa, né, como eu expliquei, errada, o que nós vamos fazer? Relatar. Porque, a partir dessa situação que eu me encontrei, eu tenho que receber e tomar uma nova direção. Quando a gente vai ao médico, o médico fala, você toma esse remédio, se não, o que o médico fala? Se não melhorar, volte aqui, né? Então, eu não posso tomar, não deu certo o remédio, então eu vou fazer outra coisa por minha conta própria. Será que dá certo isso? Você tem que voltar no médico. Pode ser que voltando lá, ele vai mandar tomar outro remédio que não vai fazer efeito, mas você tem que voltar no médico para ele dar a orientação. Ele tem que dizer o qual é o próximo passo que você deve dar. Então, mesmo em circunstâncias positivas, nós devemos relatar, e também em circunstâncias negativas, nós devemos relatar para que Deus, o mundo espiritual, possa estar ciente, saber de nossa situação, para que a gente possa assim receber então uma inspiração do mundo espiritual, qual direção nós devemos tomar. Se a família de Adão tivesse se aperfeiçoado, eles não teriam orado por isto ou aquilo. Em vez disso, eles teriam oferecido relatórios ao céu. A família de Adão aperfeiçoado teria construído o mundo ideal, se reportando ao céu diariamente. Então, esse era o estilo de vida que Adão vivia. Ele estava lá no Jardim do Éden, como Deus tem um relato na Bíblia, que Deus pediu para que ele colocasse o nome nos animais. Ele estava vivendo um estilo de vida e construindo, né, a base de como ele iria viver e ia realizar essa família ideal. Então ele, com o seu crescimento, ele deveria estar relatando para Deus, aconteceu isso, fez isso, tal, e isto seria o seu crescimento, que era esse relatório para o céu. Obviamente que com a queda, nada disso pôde ocorrer. Quando você se registrar, então o ponto importante é que nós também, né, nesse caminho, voltando aqui, né, a direção, nós temos uma direção que devemos seguir e nós devemos relatar essa direção que estamos indo, e se houver algum problema, então nós temos que corrigir e temos que estabelecer alguma conexão com o bom mundo espiritual, receber uma nova inspiração e fazer a nossa redeterminação para tomarmos e seguirmos este caminho, o caminho do plano que estávamos fazendo. Por isso, é extremamente importante sempre dar este relatório. Quando você se registrar, terá que registrar em detalhes tudo sobre sua vida, em particular o que fez desde que se juntou à Igreja da Unificação. Se tomou até uma pequena coisa da igreja, mesmo digamos que um pedaço de pano, você terá que relatar isso. Se seu relatório não corresponde ao registro no computador do mundo espiritual, não terá permissão para entrar. Então, aqui está dando um exemplo, né, de que se você pegou alguma coisa da igreja, você tem que relatar que você fez isso. Por quê? E se esse relatório for diferente daquele que está registrado? Porque o relatório que está registrado não tem erro. Está gravado. Está gravado. Né? Nosso pai fala que tem um computador que grava tudo, né? Você está sendo filmado. Então, está tudo gravado. Não tem como você contestar que não foi assim. Não tem argumentos. Então, se os fatos que você relatou estão diferentes daqueles que estão lá gravados, você vai ter problema. Então, não só com relação às coisas da igreja, mas qualquer que seja a situação da nossa vida diária, né? No relacionamento com as pessoas, no nosso trabalho, o relacionamento com a nossa figura central, tudo aquilo que nós fizermos e qualquer problema ou dificuldade que nós fizermos tem que ter um relatório verdadeiro, um relatório honesto, um relatório sincero,
Não pode ser deturpado, não pode ser enganoso esse relatório. Ele tem que ser sincero, porque depois vai ter a comprovação. Né? Falava antigamente a prova dos 9. Né? Então você vai ter algum momento que você vai se enfrentar com essa situação e você vai ter problema. Vai ter problema. Assim temos que ser vitoriosos na batalha final e alcançar a posição de cantar louvores e prometer lhe trazer resultados vitoriosos. Não devemos ser pessoas que não têm nada para relatar ao Senhor. Sempre nós, por isso que na nossa vida de fé nós devemos viver uma vida para servir os outros. Quando nós vivemos esse estilo de vida, então certamente nós sempre teremos coisas boas para relatar para Deus. Neste momento, vamos relatar ao Senhor honestamente sobre tudo em nosso passado e esperamos que, com base em nosso coração puro e claro, apenas nosso anseio e nossa adoração por nosso Pai encha nosso ser. Então é aquilo que nós falamos, nós devemos ser sinceros, né, em nosso relatório, relatar tudo e certamente que tudo aquilo que foi relatado, então, deve ser superado e tomar, né, toda essa circunstância desse nosso relacionamento com Deus para que finalmente Deus possa colher aquilo e possa cada vez mais, possamos cada vez mais nos aproximar de Deus. A pessoa deve relatar honestamente a situação e explicar: eu não existo para meu próprio bem ou vivo sozinho. Eu existo para aqueles que seguem o escolhido. Então, se aquela pessoa espiritualmente mais elevada instrui para ir para a esquerda, deve ir para a esquerda. E se aquela pessoa mais velha disser para ir para a direita, deve ir para a direita. Se a pessoa mais elevada espiritualmente quiser que vá para cima ou para baixo, aquela pessoa deve fazer como orientado. Se puder dizer, eu estou aqui sob o comando do meu líder, não pelo meu próprio bem, superará todas as dificuldades. Então, este é o ponto que nós devemos, né, diferente daquilo que nós estávamos falando, né, nosso relatório para o céu, né, a nossa oração, entre parênteses, né, o nosso relatório para o céu, aqui está o nosso relatório em relação a outras pessoas, né, a nossa figura central, ao nosso líder, ou a pessoa mais velha. Tem uma passagem na Bíblia que fala, se alguém pedir para andar, você andar 100, vá 200. Se alguém pedir uma túnica, dê-lhe 2. Né? Então, nós devemos ter essa disposição de completo vazio, né? De nunca ter o nosso próprio argumento, nunca ter a nossa própria ideia sobre aquilo que nós estamos realizando, porque muitas vezes, na maioria das vezes, este pensamento ele está misturado, né, com a natureza decaída. Ele está misturado com aquilo que são os nossos maus costumes. Então, como nós podemos nos livrar disso? Quando nós tomamos, né, o ponto de vista de Deus. A primeira natureza decaída, né? Não tomar o ponto de vista de Deus. Então, qual é o ponto de vista de Deus? O ponto de vista de Deus pode ser o ponto de vista, pode ser a direção ou uma orientação que alguma pessoa nos dá. Pode ser a nossa figura central, o nosso esposo, ou alguma pessoa mais velha. Por quê? Porque quando nós deixamos de lado o nosso eu e nós seguimos essa direção, então Deus pode nos guiar, Deus pode nos educar e nós poderemos crescer. Então, quando alguém nos dá alguma orientação, mesmo que aquela orientação pareça ser, né, fora da realidade, mesmo que aquilo pareça que não vai trazer muito resultado, porque a minha ideia era melhor, é melhor deixar a sua ideia e seguir a orientação daquela pessoa. Por quê? Porque isso estará numa condição de que você não está fazendo aquilo que é a sua vontade, o seu desejo, mas é aquilo que é a vontade de outra pessoa. Então, isso é negar o eu. Eu estou fazendo aquilo que me pediram.
Então, quando você realmente consegue negar isso, então você consegue estabelecer este padrão, né, de eliminar a natureza decaída, e isso faz com que você consiga superar, então, todas as dificuldades. Mas quando nós colocamos o nosso eu, quando nós nos impomos, queremos impor a nossa ideia, ela vai vir contaminada, porque sempre, né, nós ainda não alcançamos a perfeição, certamente que vai aparecer, né, natureza decaída, mau costume, e nós iremos tomar uma direção que não trará um bom resultado. Por isso é muito importante, quando nós recebemos uma direção de nossa figura central, uma direção do centro, essa direção ela deve ser absoluta. Ela deve ser seguida absolutamente. Por quê? Porque essa direção é a direção que vai nos conduzir até o centro. Então, Jesus ele falou uma palavra: ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que Jesus falou que ninguém vai ao Pai senão por mim? Porque é esta situação. Nós temos que ter uma conexão para chegar ao céu, porque diretamente nós não podemos. E para que é? Qual é essa? O que está interferindo essa conexão? Está procurando desviar aquela nossa natureza decaída, aquele nosso pensamento autocentralizado. Então, quando nós tiramos isso de lado, nós evitamos que haja qualquer tipo de influência de Satanás, ou do mau mundo espiritual, porque eu estou seguindo aquilo que é a direção que eu recebi. Então, isso é uma grande vantagem que nós temos, porque isso finalmente nos trará bons resultados e o crescimento ao qual nós desejamos. Para resolver qualquer situação embaraçosa, precisa relatar sobre si mesmo de forma honesta e sincera. Relate sinceramente: eu sou esse tipo de pessoa, e peça: sou uma pessoa desobediente, mas o Senhor é bom. Se ao menos simpatizasse com uma pessoa como eu e gentilmente me mostrasse o caminho da retidão que preciso seguir, eu seria grato. Então, esta é a nossa situação, né? Mesmo que a gente esteja com uma situação, né, embaraçosa, complicada, algum problema, alguma circunstância que nós temos que superar, nós temos que fazer esse relatório sincero. Então, diante do céu, nós devemos nos desculpar, porque não conseguimos cumprir completamente a responsabilidade. Então, com este coração, Deus realmente pode nos ajudar, o mundo espiritual pode nos ajudar. Mas quando, pelo contrário, nós temos arrogância e queremos impor aquilo que nós acreditamos que o que eu estou falando, estou certo, Deus não poderá nos ajudar. Então, aqueles 3 exemplos que nós citamos no início, né? Se Adão e Eva tivessem perguntado, tivessem comunicado, relatado para Deus, eles teriam recebido a direção de Deus, claramente, sem nenhum problema, e eles iriam resolver aquela circunstância e não seriam enganados por Satanás. Então, assim deve ser nossa vida. Sempre deve ser uma vida de constante relatório e comunicação. Tem até um ditado popular que diz que quem não se comunica se estrumbica. Então, nós precisamos comunicar, né? Dentro da família, pais e filhos, esposo e esposa, sempre tem que ter uma comunicação constante. Quando não tem comunicação, pode surgir mal-entendido, pode surgir circunstâncias que podem causar um problema muito grave, sendo que nem deveria ser um problema. Então, quando nos comunicamos, quando nos falamos, isso tudo deixa muito claro. Então, Satanás não pode trabalhar. Então, quando qualquer tipo de dificuldade que acontece, quando nós relatamos, então nós estamos colocando diante de Deus. Então, Satanás, ele sabe que aquilo não ficou escondido. Mas qual é o segredo que Satanás usa? Satanás usa o segredo, não fala. Você resolve, fica quieto. Um jovem, vamos dar um exemplo. Um jovem se envolve com alguém. Ele não fala para o pai e para a mãe, em segredo. É o que Satanás quer. Não fala nada, fica quieto, você resolve depois. Então, se ele fala com o pai e com a mãe, muito fácil pode resolver. E isso existe em várias circunstâncias. E também nós, né, diante do nosso curso,
com a nossa figura central. Tem um problema. Não, eu não quero dar preocupação para a minha figura central, eu tenho muita coisa para fazer, eu não quero falar. É aonde Satanás pega, porque se você guarda aquilo, Deus não pode interferir, Deus não poderá ajudar. Mas quando você falou, então você esclareceu, você fez alguma coisa, ou um plano que você tem, ou alguma dificuldade que você está enfrentando, ou você tomou uma atitude que causou um problema, né? Que não deveria, mas você tomou uma atitude e causou um problema. O que você tem que fazer? Você tem que relatar. Então, Deus vai tomar aquilo e a partir daí você poderá tomar, então, uma nova direção. Isto é básico, né, na nossa vida de fé. Nós devemos constante e continuamente relatar, né? Desde quando você começa alguma coisa, quando está no meio realizando e até a conclusão final. Sempre devemos estar em comunicação e relatando o que está acontecendo. Então nós vimos que, originalmente, Adão e Eva, eles deveriam estabelecer o fundamento de fé e fundamento de substância. Então, devido à queda, veio a restauração por indenização. Então, o fundamento de fé, a figura central tem que estabelecer um objeto condicional, fazer uma oferta. E no fundamento de substância, também, né? Então, Adão e Eva, ele deveria estar unido com Deus, sentir o coração de Deus. Mas como houve a queda, então, tem que passar pelo processo da restauração por indenização. Então, através de uma figura central, nós devemos estabelecer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Então, aquilo que nós vamos fazer não tem tanta importância. O que é mais precioso e mais importante naquilo que nós vamos fazer? É como eu posso tomar o ponto de vista de Deus em realizar aquela determinada obra, ou projeto, ou qualquer que seja a situação. Então, quando nós realmente conseguimos tomar o ponto de vista de Deus e eliminar a nossa natureza decaída, tanto quanto nós fizermos isto, mais rapidamente será a nossa vitória. Então, isto é uma condição, um treinamento que nós devemos fazer constantemente para que cada vez mais vamos eliminando a nossa natureza decaída e sempre procurando tomar o ponto de vista de Deus para que cada vez mais nós possamos ganhar a confiança de Deus e seguir neste caminho da perfeição individual. Então, este relatório que nós devemos realizar, né, em nossa vida, né, esse relatório para o céu, né, na nossa oração, entre aspas, aí, a nossa oração, né, o nosso relatório para Deus, nossa oração, e também este relatório que nós devemos fazer com a nossa figura central, dentro da nossa família, com seu esposo, com seus filhos, tudo aquilo que nós realizarmos deve estar sendo relatado. Quando nós relatamos e nos comunicamos com as outras pessoas, quanto mais comunicação tem, mais facilmente isso até na vida prática, né? Na administração de uma empresa, em qualquer situação, quanto mais nos comunicamos, mais facilmente nós podemos encontrar a solução do problema. Mas, do contrário, quando nós não comunicamos, não relatamos e achamos que aquilo não é importante, isto será aonde nós poderemos encontrar grande dificuldade em não conseguir vencer aquele obstáculo, superando aquela dificuldade, e certamente aquilo será um problema que eu não consegui vencer. E esse problema, se eu não venci uma vez, ele vai aparecer 2 vezes, 3 vezes, até que eu consiga vencer. Então, são alguns pontos que nós queremos observar sobre o relatório, como nós devemos dar o relatório. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.